six, five, four, three, two, one. O CEO da InnoSpace, responsável pelo lançamento do primeiro foguete comercial da história do Brasil, pediu profundas desculpas por não ter conseguido concluir a tarefa com sucesso. Numa carta aos acionistas, divulgada hoje, Kim Soo-yong lamentou a explosão e o fato de não ter correspondido plenamente às expectativas dos acionistas que confiaram e apoiaram o projeto. Ele também anunciou uma investigação minuciosa sobre a operação. Segundo Soo-yong, o foguete decolou normalmente da base de lançamento, e nós estamos falando da nossa base de lançamento do Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. E o lançamento foi conforme o planejado, porém a manobra de inclinação para a inserção orbital, o motor do primeiro estágio operou normalmente, mas na sequência houve o que ele chama de uma anomalia, que aliás foi exatamente a expressão usada imediatamente após a explosão, que foi acompanhada por transmissão ao vivo, chamou a atenção de muitas pessoas. Para entender esses processos, até compreender por que essas coisas acabam acontecendo, nós convidamos a Cláudia Medeiros, que é controladora de satélites no INPE e doutora em Geofísica Espacial. Cláudia Medeiros, agradeço a sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Cláudia, a própria fala do CEO da InnoSpace abre aqui espaço para se pensar que o problema sim foi no foguete e eximiria de responsabilidade o Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. É por aí a primeira ideia que se tem? Sim, o papel da base de Alcântara, né, ele consiste em dar todo o suporte inicial para o lançamento, inclusive o abastecimento e todo aquele suporte para a hora que ele sai do solo, né? A partir daí, a maior parte da responsabilidade é mesmo do foguete, né? Do próprio controle do foguete, da própria gestão do próprio foguete, ele passa a ser da empresa. Como a parte da missão, como sendo da base de Alcântara, a gente fica só mais monitorando se tudo isso está acontecendo da forma correta, para que sejam acionados os mecanismos de segurança da forma adequada. É possível se ter uma ideia o que acontece para que uma explosão como essa ocorra logo depois do lançamento? Quando a gente trabalha com foguetes de estágio, a gente pode ter uma dificuldade na hora de transição entre um estágio e outro. Então, uma das especulações que se tem é que isso aconteceu. Na hora que foi mudar para o segundo estágio, a gente pode ter tido uma falha na injeção de combustível, na injeção do oxidante ou alguma coisa parecida com isso. Mas as investigações ainda vão acontecer. Então, tudo isso ainda é especulação, nesse momento. Cláudia Medeiros, por que fatos como esse ainda ocorrem, considerando que se tem um longo tempo de pesquisa já e de outros lançamentos de sucesso? Cada sistema de lançamento, cada satélite ou cada foguete que a gente lança, ele é único, né? Então, por mais que nós trabalhemos com todos os processos de segurança e de criação daquele material para ser lançado, ele é único, né? Então, a Uhum. gente não consegue reproduzir todos os estágios da mesma forma, exatamente igual, mesmo porque as próprias condições ambientais são diferentes. Então, se tenta fazer o máximo possível para conseguir, e mesmo porque a InnoSpace ela é nova, né? Ela testou o lançamento anterior em 2023, mas somente com um estágio, né, que foi um voo suborbital. Essa é a primeira tentativa deles de um voo orbital mesmo, né, com 2 estágios. Então, as falhas nessa fase, elas são comuns e não só por empresas novas como a InnoSpace, mas por empresas já até com mais tempo de casa, né, do que a InnoSpace. Então, isso Eu, mesmo que a gente faça tudo do jeito melhor possível, podem acontecer essas falhas. logo na abertura hoje do Jornal da CBN, conversando com os nossos ouvintes, até porque havia, evidentemente, por todos nós, uma expectativa desse momento importante, Uhum, aqui, inclusive, para os nossos trabalhos aqui no Brasil, né? Seria o primeiro sim. voo comercial espacial da história do Brasil, uma reativação do Centro Espacial de Alcântara também ali no Maranhão, enfim, todos os aspectos importantes sobre os quais até a gente já tinha conversado com os ouvintes. E aí eu lembrava o seguinte, que estas explosões, ou esses incidentes, eles acabam sendo mais frequentes até do que se imagina. Muitas vezes a gente vê os próprios foguetes, talvez os mais famosos e populares que temos de Elon Musk, e de repente explode. Isso faz parte desse processo de aprendizado?
Faz, né? Inclusive, logo depois que aconteceu esse fato, já entraram em contato comigo colegas de outras agências do mundo, e a primeira coisa que eles falaram é: faz, lança, corrige, faz, lança, corrige. Esse é o processo de aprendizado mesmo dessa área. Então, com a segurança, que eu acho que é o mais importante que aconteceu nesse voo, que foi que a gente conseguiu disparar os mecanismos de segurança para evitar qualquer risco, isso é o mais importante. Agora, todo o resto do processo é um aprendizado. Me ajuda a entender essa questão aí de disparar os mecanismos de segurança. Por quê? Porque Uhum. o foguete ele é lançado e aí em determinado momento, num dos estágios, ele acaba explodindo. Que ações nós temos, que controle nós temos sobre isso depois? Então, quando o foguete é lançado, ele tende a seguir uma trajetória. Se ele fugir em algum momento dessa trajetória que possa colocar em risco qualquer área no entorno, ele explode, né? Então, ele explode dentro de uma área de segurança, que é uma área onde pode cair objetos ou qualquer parte desse foguete sem afetar a área no entorno. E isso aconteceu. Então, isso é o mais importante, né? Você conseguir que esse mecanismo funcionasse da forma adequada também é um fato interessante, muito importante de acontecer nessa fase de lançamento. Do ponto de vista assim dessa ideia do desenvolvimento dessa ciência aqui no Brasil, da pesquisa e do Centro Espacial de Alcântara, o que que fica? Bom, além da oportunidade e de mostrar que nós somos capazes de fazer todo esse processo até a fase de lançamento com qualidade, né, que foi o que o CLA ofereceu, isso já é um marco importante. A gente ter conseguido chegar nesse estágio do lançamento e agora é o aprendizado mesmo, até mesmo dessa nova fase de investigação que vai acontecer para descobrir o que aconteceu, quais são os problemas envolvidos, né, que acabaram gerando essa falha. E aí também o próximo passo, que é deixar isso aberto para que outras empresas possam vir fazer isso, sentindo que existe uma segurança e é dentro desse ambiente do CLA. Opa, deixa eu entender, outras empresas participam desse processo de investigação? A FAB participa, né? A própria InnoSpace, a própria Agência Espacial Brasileira e também o próprio governo local. Ele deve mandar pessoas para poder fazer essa investigação em conjunto. Ah, e esse é um momento de aprendizado também. É um momento de aprendizado, né? Porque também é um momento importante para o Brasil garantir que esse espaço é um espaço seguro e também deixar a população tranquila de que tudo foi feito da forma mais adequada possível e não ofereceu nenhum risco de segurança para ninguém ali em volta. O Flamínio, que é nosso ouvinte, escreveu, lembrando que na Índia houve 6 incidentes antes de um satélite ter sido Uhum, colocado em órbita com sucesso, ou seja, exato. mostrando claramente aí o que está acontecendo aqui não é algo inédito, né? Não. O próprio Starship, que bom, o Starship tem uma dimensão muito maior do que esse Uhum. satélite, a gente não pode negar isso, né? Mas ele está ali na sua 10ª edição e cada vez ele vai corrigindo uma falha até que ele possa atingir o objetivo que é levar, né, essa missão para a Lua. Mas enquanto isso, ele vai aprendendo. Então, cada vez mais, a ideia é que se a gente quer o sucesso de primeira, mas não necessariamente isso acontece. O sucesso é a gente ter conseguido todos esses estágios, a gente conseguir lançar de Alcântara, a gente conseguir fazer ele sair do chão com qualidade, porque você viu que o lançamento foi muito bonito. E aí, no momento que teve uma falha, ele também atuar com os seus mecanismos de segurança. Isso é o mais importante. Cláudia, muito obrigado pelas suas explicações aqui, nos ensinando um pouco mais sobre esse tema no Jornal da CBN. Um bom dia para você. Obrigada. Cláudia Medeiros é controladora de satélites no INPE e doutora em geofísica espacial. Traz assim informações que são importantes para que a gente tenha uma noção melhor desse processo. Eu abri essa entrevista aqui com a fala do CEO da empresa, do primeiro foguete comercial do Brasil, o Kim Song-yong. A InnoSpace é uma empresa privada sul-coreana, com o pedido de desculpas dele aos acionistas em função do incidente que ocorreu e a informação de que os trabalhos de investigação já estão sendo feitos, inclusive com as equipes brasileiras também. Agora são 9 horas e 17 minutos.